Bom dia, pessoal! Paulo Luciani aqui mais uma vez para o nosso projeto Viva Feliz de hoje, encontro matinal de todos os dias às 8h08 da manhã. Isso mesmo, e hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, porque é algo que a gente às vezes ouve falar muito, mas muita gente, apesar de ouvir falar, não entende bem, não sabe exatamente o que é. E a gente vai falar então sobre a inteligência emocional. O que é essa inteligência emocional? Como é que ela funciona? Para que ela serve? Né? As pessoas precisam demais disso. Vocês não imaginam o quanto é importante e necessário ter inteligência emocional. Então, sem mais delongas, vamos lá. O que acontece? Há sempre aquela questão, né, de haver uma briga, uma disputa entre razão e emoção. E isso acaba sendo algo perigoso, né? Às vezes você toma decisões baseadas na sua emoção e aquela decisão não é muito inteligente. Às vezes você toma essa decisão baseada na sua inteligência e isso torna a sua vida às vezes mais infeliz. Você perde de, enfim, desfrutar de alguma coisa que te deixaria uma vida mais bonita, mais colorida, né? Mais feliz. E isso gera muitas vezes muito conflito, muita dificuldade, muita complicação na vida das pessoas. A verdade, pessoal, é que a gente não devia entrar nessa linha de ter uma disputa, de ter uma briga entre razão e emoção. A verdade é que há de se ter um equilíbrio, né? A inteligência emocional consiste em buscar justamente esse equilíbrio, buscar essa capacidade de unir razão e emoção dentro da tomada de decisão. Isso torna aquilo muito melhor, para que encontre realmente esse ponto de equilíbrio. Por quê? Você começa a imaginar o seguinte: quando você ama muito alguém, você vai tender a amplificar, né? A aumentar, exagerar talvez o que há de bom naquela pessoa, e ao mesmo tempo você vai meio que camuflar ou às vezes até esconder por completo, né, aquilo que é de ruim naquela pessoa, ou seja, aquilo que há de defeito, de problema, um comportamento que não é legal que aquela pessoa tem. Todo mundo tem alguma coisa, né? Ninguém é exatamente perfeito. Mas o amor, ele cria essa ilusão de que é tudo perfeito, é tudo bom. Isso também cria um risco. E quando você odeia alguém, esse ódio vai fazer a mesma coisa, ou seja, no sentido contrário, é claro, né? Você odeia alguém, você vai então exagerar a parte ruim daquela pessoa e ao mesmo tempo bloquear, ocultar, né? Isolar por completo o que há de bom naquela pessoa. E isso também não é algo muito legal de se fazer. Enfim, em todos os dois caminhos existem erros. Então, se você encontrar esse ponto de equilíbrio, onde que não exagera nem um ponto nem o outro, né? E que vai bem mais baseado em algo que seja algo real, vai criar uma situação muito melhor para você, né? Muito mais condizente. E é nesse sentido que é necessário desenvolver essa inteligência emocional para que durante as situações, para que durante uma tomada de decisão onde que envolve razão e emoção, você possa então ter esse ponto de equilíbrio, né? Não ser exagerado nem num ponto e nem no outro. O desenvolvimento disso é algo que parece ser um pouco complexo, embora não é. Porque nós somos seres muito emocionais, né? A gente é emoção pura, e a emoção é intensidade. Embora as pessoas nos dias de hoje elas queiram, né, serem muito intelectuais e se dizem muito pautadas pela inteligência, conhecimento, estudos e tudo mais, mas é a realidade que na maioria dos casos elas não são muito intensas no que se tratam de questões de inteligência mesmo, né? A intensidade é muito pouca, mas elas são muito intensas nas suas emoções, em todas elas. Às vezes a intensidade da emoção do medo é muito grande, a intensidade da tristeza, ou da raiva, né? Da ira, da fúria, ou até mesmo a intensidade do amar. E em todos os casos a gente precisa de então ter essa ordem, encontrar esse ponto de equilíbrio para ajustar isso à realidade. Ou seja, é muito difícil você ter uma convivência boa com as pessoas se você, por exemplo, for extremamente racional, você for analisar as pessoas à sua volta. Imagina você conviver com alguém que a todo momento está tolhendo você, dizendo cada regrinha que você deve ter, qual tom de voz que você deve usar, como que você deve se portar, cada comportamento. A vida vai ficando insustentável, não é? Porque criaram-se muitas regras e às vezes é isso, a consciência, né? O nosso lado crítico, ele se torna às vezes muito chato.
Ao mesmo tempo, a questão emocional, se você se torna uma pessoa dada somente à vida emocional, aos sentimentos e emoções, isso também vai gerar um risco. Ou seja, pense uma pessoa que ela não tem raciocínio, ela não percebe, como eu falei agora há pouco. Quando você ama alguém demais, você tende então a exagerar, né? O que há de bom nessa pessoa. Isso não é um risco? Ou seja, você às vezes vai estar, vamos pôr uma paixão, né? Se apaixona por alguém loucamente, perdidamente, começa a enxergar então só qualidades daquela pessoa. A pessoa pode ter defeitos horríveis, a pessoa vai bloquear, vai esconder, não vai permitir que alguém fale, mesmo que alguém aponta, né? Chega e tenta falar para a pessoa apaixonada que a pessoa que ela ama tem um defeito, tem um problema, aquela pessoa vai tender a esconder, a defender aquilo. E isso não vai ser muito inteligente porque lá na frente vai criar problemas. Muitos dos abusos dentro da relação vêm de quê? Justamente desse tipo de situação, da pessoa não tá percebendo ali algumas sutilezas, porque geralmente uma relação ela não começa abusiva, ela se torna abusiva, né? A pessoa vai dando pequenos indícios, vai acontecendo alguma coisinha aqui, uma aqui, outra ali, e que ela não nota aquelas coisinhas acontecendo e não percebe que aquilo na verdade está demonstrando algo maior no futuro, né? Nada começa grande, é pequeno e vai crescendo. Então, nesse sentido, e ao mesmo tempo quando vai para o outro lado também, né? Se você torna aquela pessoa, tem ódio dela e exagera todos os defeitos daquela pessoa e nunca vê qualidades, e por pior que a pessoa seja, todo mundo tem alguma qualidade. E isso também é complicado. Essa busca por esse ponto de equilíbrio é que é a grande dificuldade de todo mundo. Por quê? Como que organiza uma coisa que tá, enfim, é muito fácil organizar a casa da gente que tá bagunçada, né? E às vezes a gente não faz. A minha mesmo, ainda bem que vocês não estão vendo. Mas enfim, é muito mais fácil, porque você vai lá e toca, pega, coloca no lugar. Agora, e como é que você faz então esse processo de organizar as emoções? Como que você faz esse processo de fazer com que as suas emoções, o seu modo de pensar, de viver, de se relacionar, de tomar decisões, ele não seja exageradamente emocional ou exageradamente analítico? Ou seja, tem que ter um tempero de uma coisa e de outra, já que todas as coisas são importantes. Imagina se tua vida começar a ter tudo assim bem estabilizado em termos de regras e tudo, mas você não se sentir feliz com aquilo, né? É isso que gera complexidade. Então, como que vai organizar isso que está lá dentro? Vamos lá. A gente precisa primeiro entender que nós temos dois níveis diferentes, né? O consciente e o inconsciente. E são situações muito diferentes as que são processadas em cada um desses campos. Por quê? Eles são totalmente dependentes um do outro, justamente porque um não faz o que o outro faz. O consciente, o que o consciente faz? Ele é responsável por aquilo, o nosso lado analítico, matemático, lógico, racional, crítico, certo? E já o lado emocional, não, né? Que é o inconsciente. O inconsciente é só isso, é emoção, é sentimento, é o todo, é o amplo, é o genérico. Ele está sempre nessa gama maior, né? E o que acontece? As pessoas, quando elas estão pensando sobre as coisas, sobre os seus problemas, os seus defeitos ou coisas assim, geralmente elas estão pensando isso num nível racional. Para fazer uma metáfora sobre isso, é como se você estivesse em uma casa de 2 pavimentos e você está lá no andar de cima e você quer organizar o andar de baixo. Para isso você precisa descer de lá e vir aqui. Ou seja, não tem como você organizar suas emoções, não tem como você organizar a sua vida interna, em termos de emocionais mesmo, de sentimentos, se você não acessar a sua mente inconsciente. Você pensa isso dentro de um estado lógico, você precisa alterar esse estado para entrar dentro de um estado de consciência alterada, né? Onde que a mente inconsciente se torna suscetível, onde ela se torna acessível a sugestões, a uma ordem, e assim acontece o processo de mudança. É muito difícil você fazer uma mudança que não seja dessa forma. A verdade, algumas mudanças que nós fazemos, de algum jeito aconteceu uma mudança dentro da mente inconsciente. Pois ela é a base, é de lá que a coisa vem, certo? Então você precisa encontrar um método, encontrar um caminho. Depois de encontrar um caminho de acessar, ainda tem uma outra complexidade. O que é? A linguagem que você vai utilizar com essa mente inconsciente. Preste atenção. A comunicação assertiva é aquela comunicação que é capaz de fazer com que o outro entenda. Vivemos num tempo onde as pessoas estão muito confusas quanto a isso, elas começam a surtaram, né? Tiveram uma ideia de que a responsabilidade é do outro, né?
Ou seja, eu não sou responsável pelo que o outro entendeu do que eu falei. Na verdade, você isso é uma desculpa de um mau comunicador. A verdade é que sim, nós somos responsáveis pelo que o outro entende. A responsabilidade da comunicação, quem quer emitir a informação sou eu. Se eu quero emitir essa informação, eu tenho que fazer isso da melhor forma possível. E qual que é o objetivo da comunicação? Não é que o outro entenda? Então por que eu vou emitir uma informação que o outro não entende direito e eu vou me sentir satisfeito com isso? Não. Não que a gente seja perfeito, mas a gente vai fazer o quê? Vai melhorar a nossa habilidade de comunicação para nos comunicar com o outro de uma maneira que o outro entenda. Agora, e quando você vai fazer isso com você mesmo, né? Será que a comunicação que você usa com você mesmo é a comunicação que a sua mente inconsciente entende? Será que a comunicação que você usa com você mesmo é a comunicação que faz a sua mente obedecer a essa influência e seguir em uma direção que você quer? Isso é muito complexo, né? Pense só, a gente manda nas nossas emoções, você se apaixona e ama quem você quer, ou odeia quem você quer, ou isso é resultado de acontecimentos que a sua vida te trouxe. São coisas que você não teve controle. Isso, né, vai entrando num campo aí muito louco, né? Mas enfim, o que é mais importante então? É fazer com que essa comunicação ela seja assertiva. Obviamente, não tenha em mente que vão ser resultados perfeitos tão lógicos como você faz na química, na física, na matemática, enfim. A gente não é tão robozinho assim. Mas ao mesmo tempo também não é algo tão desregulado que não dá para pôr nenhuma ordem, né? O que eu quero dizer é que mesmo que você se torne, né? E esses dias agora eu estava vendo um vídeo do Anthony Robbins, que é uma das pessoas que para mim me inspiram muito na minha carreira, né? Um dos maiores desenvolvedores humanos que nós temos na atualidade. E ele mesmo falava isso, ele dizia, vocês acham que eu também não me entristeço? Acham que eu também não fico furioso? Às vezes não xingo, não brigo, não me estresso, não me frustro? Sim, a vida tem dessas coisas para todo mundo e é normal. Só que ao mesmo tempo eu não aceito essas coisas viverem comigo, eu não vivo isso todo o tempo. Eu não aceito que a minha vida se torne dessa maneira. Ou seja, o que é uma pessoa depressiva? A depressão e a tristeza tem um limiar muito tênue entre uma coisa e outra. Por quê? Qual que é a diferença de uma pessoa triste para uma pessoa deprimida? Quando você vai saber que você está triste ou deprimido de fato? Né? Uma tristeza é um acontecimento comum, uma ocorrência comum na vida de todos nós e ela é importante e necessária, né? Ela tem um livro, inclusive um filme que eu indico, chama Divertidamente, ele explica um pouco sobre isso, é bem interessante, né? É divertido mesmo. Então, eu ficar triste não quer dizer que eu estou deprimido. Agora, o que então se tornou depressão? Quando eu passei de um determinado ponto, né? Isso, eu estou vivendo triste todo dia, a todo momento. Será que sua vida, todo dia, todo momento, você só tem coisa ruim? Só tem coisa para chorar, para lamentar? Não tem nada para comemorar? Então é sobre isso que está dizendo. Ele não vive naquele estado, ele muda, ele consegue perceber, de repente, quanto que um estado está se tornando abusivo com ele, quando o estado emocional está causando um problema e ele então intervém para que haja uma mudança, ou seja, há um controle daquilo. Imagina você assistindo TV e a sua TV não tem um controle, ou seja, ela aumenta o volume quando ela quer, ela diminui quando ela quer, ela muda de canal, ela faz tudo do jeito que ela quer, ela liga e desliga quando ela quer, você simplesmente está lá assistindo aquilo sem nenhuma autonomia, ou seja, a vida muitas vezes não está dessa forma, às vezes nós não estamos vivendo assim, permitindo que a nossa mente traga para a nossa tela, para o nosso plano, nessa TV que está ligada lá dentro, coisas que nós não queremos, de uma maneira que nós não desejamos, e a gente não tem controle nenhum sobre isso. Ou seja, quando está passando uma notícia que eu não gosto, quando está passando um vídeo que eu não quero, na rede social, está passando um vídeo que eu não quero, eu vou passando e tiro aquele vídeo. Mas, e na tela da mente? Está passando lá uma lembrança que eu não quero, está passando um pensamento que eu não quero, está passando um desejo, um sentimento, uma coisa que eu não gosto, que me faz mal, e as pessoas não têm o controle para fazer aquilo sair daquele plano, sair daquela tela. Isso é terrível, pessoal. Isso é terrível. Ou seja, a mente ela não pode ser um rio fluindo aí sem nenhum controle, né? Você tem que ter um fluxo de pensamentos, mas tem que ter uma certa forma de organizar, de regular. Bom dia, dama! Seja bem-vinda aí mais uma vez. Estamos quase no final, mas ainda dá para você ouvir bastante coisa e depois vai estar o vídeo lá no IGTV também para poder acompanhar completo, né? Então, pessoal, é isso que vai gerando muita dificuldade. Então, a inteligência emocional é quando você assume essa responsabilidade e que você começa a desenvolver mecanismos que vão facilitar esse processo, ajudar com que esse filme, né, que vive esse filme, esse diálogo interno que vive passando dentro de nós, ele passe a ter um determinado controle, não seja mais uma coisa que vai acontecendo de todo jeito aí, sem nenhuma ordem, sem nenhum controle.
certo? Então vamos lá. Então desci lá de cima, entrei no andar de baixo, acessei a minha mente inconsciente. Agora eu tenho que fazer o quê? Usar uma linguagem que a mente inconsciente entenda, que ela consiga interpretar. Primeira coisa, falar negativamente não vai funcionar. Você não vai poder falar de uma maneira negativa com a sua mente inconsciente, porque ela não vai compreender isso da maneira certa. Por quê? Digamos, não pense no cachorro, né? Isso já virou até clichê. Mas o que acontece? Você automaticamente pensa. Por quê? Porque para fazer a negação você primeiro precisa processar positivamente para depois negar. Então, isso gera uma confusão. A mente inconsciente ela vai funcionar melhor se você tiver uma linguagem em direção ao que você quer, trocando em miúdos. Por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela não pode ficar falando com ela mesma, eu não vou ficar ansiosa, eu não vou ficar ansiosa, eu não vou ficar ansiosa. Não, isso não vai funcionar. O que seria o contrário da ansiedade para você? O contrário da ansiedade para mim é estar tranquilo, ou o contrário da ansiedade para mim é estar calmo, é estar sereno, enfim. Então, ao invés de dizer eu não vou ficar ansiosa, eu vou dizer eu vou ficar sereno, eu vou ficar tranquilo, eu vou ficar calmo. Então, isso é uma linguagem assertiva, ela tem que ser objetiva, ela tem que ter uma direção correta, certo? Uma outra forma de linguagem com a mente inconsciente. Vocês perceberam que aqui todos os dias nós terminamos a nossa live com uma metáfora, né? Com alguma história. Por quê? Isso tem uma intenção, justamente porque a metáfora, a história, ela é uma linguagem que ela é muito eficiente para se comunicar com a mente inconsciente. Quando você usa uma metáfora, usa uma história, aquilo traz uma ilustração. Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é isso? É basicamente isso. A história, ela apesar de serem várias palavras, mas ela cria dentro da mente inconsciente toda uma estrutura, toda uma conexão. E ela conecta imagens, sentimentos, emoções, engajamento, ela aponta uma dificuldade que vai ser transposta e ao mesmo tempo ela aponta uma direção. Então ela é muito positiva nesse sentido, é uma linguagem muito boa, a linguagem das histórias. Tá aí para as mães, né? Uma boa dica. Você quer se comunicar de uma maneira mais eficiente com seus filhos? Você quer se comunicar de uma maneira mais objetiva com seus filhos? Use histórias. Use metáforas, use histórias, invente, crie coisas que eles se conectam com isso e você vai perceber que vai ser muito mais fácil, muito mais prático conduzir essa pessoa em uma direção, certo? Então, entendido tudo isso, pessoal, aí sim você vai começar a desenvolver a sua inteligência emocional. Essa clareza, ela vai surgindo cada vez maior, ou seja, você vai desenvolvendo de dentro para fora esse ponto de equilíbrio. Porque a sua mente inconsciente, ela tem uma única intenção, ela só quer cuidar de você, certo? Esse é um fato, eu não tenho dúvida disso. Já são mais de 700 pessoas atendidas ao longo de quase 7 anos de profissão com essas técnicas de acesso e transformação do inconsciente, né? E em nenhum único caso eu consegui ver maldade na mente inconsciente. Sempre a mente inconsciente com intenções positivas. No entanto, ações às vezes eram horríveis, às vezes a ação da mente inconsciente era terrível, mas nunca com a intenção. Ou seja, então, quando você entende isso, o primeiro ponto vai ser o quê? Você não pode lutar contra a intenção da sua mente inconsciente porque ela é positiva para você. Você vai lutar contra a ação, então ela precisa de ajustar a ação de acordo com a intenção. Ao fazer isso, você vai então ter um resultado muito melhor em qualquer atividade, em qualquer tarefa, em qualquer interação que você se envolva e você vai perceber isso, que é uma mudança realmente muito grande. Às vezes, pessoal, são pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença. Eu contei pro meu filho, hoje eu ia falar sobre ele, ele tá ali deitado, né, Sal? O que aconteceu? Esses dias agora estava tendo muito conflito entre eles, né? Uma série de brigas, de confusão ali e tal. E a gente sem saber já como que resolve, né? É muito ruim isso, desgastante, né? É uma briga entre irmãos. E aí eu peguei, sentei com eles e falei, gente, não dá mais pra viver assim, isso está gerando um problema para toda a família, né? Para a mãe de vocês, para mim, pro padrasto de vocês, para a irmãzinha, para vocês também, tá todo mundo sofrendo. E qual que é a vantagem disso? Ou seja, se às vezes a gente assume um sofrimento, mas, como se diz, a gente está fazendo um sacrifício para buscar algo de positivo, aí é entendido. Agora, por que ficar sofrendo, se martirizando com uma coisa ali, machucando constantemente a pessoa? E com qual benefício, com qual função isso, né? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer estar bem. Por que a gente vai brigar e gerar confusão então? Vamos fazer o seguinte, vamos mudar o comportamento de vocês.
que eu fiz? Eu, por exemplo, com meus amigos, a gente tem muita brincadeira. E as brincadeiras estão um tipo de bullying, né? Ou seja, você tem uma pessoa que você tem muita intimidade, né? Você chama ela por um apelido, por alguma coisa assim. E tá tudo bem, isso às vezes não vai gerar problema. Mas se aquela relação ela é uma relação que é conflituosa, esse tipo de brincadeira, essa pirracinha, isso não vai lá fazer bem. Então eu já falei com eles, a primeira coisa, vocês vão parar de brincar esse tipo de brincadeira um com o outro. Proibiu, ninguém põe apelido no outro, ninguém faz esse tipo de brincadeira ofensiva. As brincadeiras agora vão para outro nível. Vão passar, vocês vão agora ter que fazer no mínimo 3 boas ações um para o outro. Buscar uma água, buscar uma toalha quando está no banheiro, fazer alguma coisa que o outro precisa, atender a necessidade do outro. E outra coisa, vocês vão trabalhar a arte de elogiar. Vocês vão, no mínimo, dar 3 elogios um para o outro todos os dias. Essa vai ser a tarefa de vocês. E dessa tarefa, eles assumiram um compromisso comigo, né? Eles também entenderam que aquilo não estava tendo lucro nenhum, somente prejuízo. Assumiram então esse compromisso e começaram a falar sobre isso, né? Começaram a fazer, né? A praticar de verdade. E o resultado foi que nenhuma briga, Saulo. Desde que começou? Desde que começou, nenhuma briga? Não. Nenhuma. Olha aí, quanto tempo já? Mais de 15 dias? Uma semana já. Não, tem 15, aqui foi no outro fim de semana. Então, olha aí, pessoal. Mais de 15 dias e dentro desses 15 dias tiveram uma convivência muito boa, muito amistosa, muito agradável um com o outro. Nenhuma briga, nenhuma discussão. Somente convivência boa, saudável, agradável, leve. Olha só, então, uma pequena mudança, um pequeno ajuste no seu jeito de pensar, no seu comportamento, uma informação a mais que a sua mente inconsciente recebe, e isso desenvolve a nossa inteligência emocional, isso desenvolve a nossa capacidade de interagir, de lidar com as pessoas e cria um resultado muito melhor, muito mais leve, muito mais harmonioso em todos os campos da nossa vida. E cá entre nós, pessoal, viver num ambiente harmonioso, leve, tranquilo, de amor, de respeito, onde as pessoas se elogiam, se tratam bem e cuidam umas das outras, não tem nada que paga isso, não é verdade? Então, ensine a sua mente inconsciente a maneira forma, dê para ela as instruções certas, da maneira direta, direcionada, bem objetiva, e você vai perceber que isso vai gerar uma mudança, um resultado muito interessante, muito bacana e que vai, enfim, fazer a sua vida criar uma nova luz, uma nova cor, um novo brilho, enfim, vai ficar muito mais feliz, muito mais agradável. Então, muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. Todos os dias às 8 e 8 da manhã a gente se encontra aqui no nosso projeto Vivo Feliz para trazer essas instruções, né? Lembrando que sempre tem o apoio do Instituto Luciani de Hipnoterapia e PNL, onde lá a gente estuda muito essas técnicas, esse conhecimento de formas de como condicionar a mente humana, de como ressignificar traumas, tirar emoções ruins, controlar depressão, ansiedade, enfim. Tem uma equipe de profissionais lá para atender você, para ajudar você da melhor forma a melhorar a sua vida, melhorar a sua psique, o seu pensamento, o seu sono, enfim, a sua qualidade de vida, para a sua vida ser muito mais feliz, tá bem? E hoje a gente vai ter uma história muito interessante, e a história de um certo jovem que ele um dia chegou para a família dele e falou assim: pai, mãe, família, é o seguinte, eu vou me casar com a Maria, essa moça que mora aqui na frente. E o pai logo falou assim: mas você vai casar com a Maria? Não, você é doido, a Maria, essa menina ela é meio doida, olha só a altura que ela conversa, olha como é que ela é. A mãe falou assim: você vai casar com a Maria? Meu Deus do céu, mas não pode não, aquela menina é muito feia. Aí o tio já foi se meter também, né? Você vai casar com a Maria? Você tá doido? Aquela menina torce pra tal time, olha que time horrível que ela escolheu. Aí chega até o sobrinho, né? Você vai casar com a Maria? Não é possível, como você vai casar com aquela menina? A Maria não entende nada de jogos eletrônicos, como você pode casar com uma pessoa assim? E ali todo mundo da família falando alguma coisa, de repente a família botou ele no canto e falou assim: mas por que você escolheu então casar com a Maria? Aí ele disse assim: porque ela não tem família. Então muito menos opinião para lhe dar, né, pessoal? Então, cuidado com as opiniões dos outros, cuidado com o que as pessoas falam. Muitas vezes as pessoas vão trazer aquilo que é importante para elas para a vida de vocês, e isso está errado, certo? O que é importante para mim, o que eu gosto, o que funciona bem para mim pode ser totalmente diferente para você. Descubra o que te faz bem, descubra o que te inspira, descubra o que faz um sorriso brotar dos seus lábios, descubra o que faz o seu coração pulsar mais forte com alegria, descubra o que faz trazer aquelas borboletas voando dentro do estômago, enfim, o que promove dentro de você saúde, bem-estar, alegria, felicidade. Essa é a sua missão. Descubra-se, conheça-se, entenda-se e transforme-se. Assim você vai ter muito mais controle, muito mais capacidade de direcionar a sua vida, o seu comportamento, enfim, todos os seus desejos, os seus sonhos
vão ficar muito melhores, muito mais alinhados quando você começa a trabalhar, entender e funcionar desse jeito. Muito obrigado a todos, desejo que vocês tenham um excelente domingo e amanhã novamente a gente se encontra aqui às 8 e 8 da manhã para esse bate-papo agradável. Eu também pretendo abrir aqui para fazer perguntas, viu, pessoal? Se tiver perguntas, enfim, vai colocando, vai mandando aí o que vocês querem ouvir, o que vocês estão precisando para a gente produzir o conteúdo, né? E trazer aqui para vocês dessa forma tão leve, tão tranquila e que isso traga bastante resultado para a vida de todos nós, como está fazendo muito sentido para mim. Estou ficando muito feliz, muito animado de cada dia poder estar aqui compartilhando esses momentos, essas informações, esse conhecimento com todos vocês, beleza? Um abraço a todos, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.